Pessoal, então voltamos aqui com o nosso Podlex, podcast 100% jurídico, em parceria com a OAB de Contagem, mais um projeto inovador que a nossa OAB de Contagem sai na frente. Primeiro podcast jurídico da região metropolitana e hoje recebendo aqui dois mestres. Gente, o advogado para conversar com dois ícones, digamos assim, do direito, a gente fica um pouco nervoso, não vou negar. Tá? Mas a gente vai ficando mais tranquilo aí no decorrer da conversa. Antes de passar a palavra para eles e a gente ter esse bate-papo, eu gostaria de fazer a apresentação aqui. Doutora Cíntia Burilli, é isso mesmo? Isso mesmo. Doutora Cíntia Burilli, um currículo super extenso, advogada, mestra em Direito pela Fundação do Ministério Público, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões, pós-graduada em Direito e Processo Civil, pós-graduada em Direito Digital e Inteligência Artificial, diretora do IBDFAM, né, Comissão Nacional de Família e Tecnologia, consultora da Comissão Nacional de Pesquisa do IBDFAM, coordenadora da Comissão de Direito Digital em Família e Sucessões, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Subseção Canoas, Rio Grande do Sul, professora na graduação da FABIM, e em programa de pós-graduação Lato Sensu, autora do livro Herança Digital, Limites e Possibilidades da Sucessão Causa-Mortes dos Bens Digitais. Que currículo maravilhoso! E também o doutor Bruno Zampier, é isso mesmo? Bruno Zampier, que é mestre e doutor em Direito Privado pela PUC Minas, professor do curso da Faculdade Supremo, autor e coordenador de diversas obras jurídicas e delegado de Polícia Federal. E hoje nós estamos aqui para tratar de um tema que é a inteligência artificial, direito ao esquecimento e a perpetuação da imagem pós-mortem no direito sucessório. Professores, o que seria isso? Falem para os nossos espectadores, telespectadores e ouvintes o que seria essa questão do direito ao esquecimento. Por favor, vocês podem aí decidir quem vai começar e a gente vai fazer esse bate-papo, por favor. E lembrando que o nosso lema desse podcast é um podcast jurídico sem juridiquês, de forma mais tranquila possível, para que as pessoas que não são do direito possam compreender melhor. Por favor. Obrigado, Damião, pelo gentil convite. Uma honra estar do lado aqui da minha amiga Cíntia, que veio lá do Rio Grande do Sul para brilhantar as nossas Minas Gerais. E é gremista, aqui. Né? Gremista, vai perder para o Galo. Mas, enfim, Damião, o que a gente poderia falar? Eu acho que é importante a gente trazer, como você falou, sem juridiquês, uma consciência ou uma ampliação de consciência para o operador do direito, e em especial o advogado, que o mundo está mudando muito rápido e aqueles que não se adaptarem com a mesma velocidade terão dificuldades em breve tempo. Eu acho que a IA, a inteligência artificial, ela traz, através de trilhões de investimentos que estão sendo feitos, uma série de facilidades, ganho de eficiência. Eu acho que o advogado moderno tem que olhar para as ferramentas de IA como não substitutas, mas como potencializadoras do trabalho que ele presta a seus clientes. Ele pode ser um advogado que vai ter um marketing melhor, que vai ter um atendimento melhor, um relacionamento com o cliente melhor. Ele vai poder otimizar as tarefas do escritório dele, ele vai poder mostrar para os juízes se eles estão sendo coerentes ou não com as suas próprias decisões através de instrumentos como jurimetria. Eles vão poder produzir provas digitais com muito mais qualidade. Então, para falar sem juridiquês e numa fala bem introdutória para passar a palavra para a Cíntia, é isso que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento. Uma ampliação de consciência. O mundo está mudando rápido, você precisa se adaptar, você precisa estudar, você precisa entender um pouco mais o que a inteligência artificial vai mudar no âmbito da nossa ciência, a ciência jurídica, o direito. Esse ponto é muito importante. O advogado deve estudar. E quais os cuidados que ele tem que ter para não fazer da IA essa, digamos, muleta, de tal forma que ele meio que fique obsoleto por confiar 100% na inteligência artificial para a confecção de suas peças e recursos, etc. Esse é um equívoco muito comum, Damião. As pessoas acham que a inteligência artificial vai substituí-las. Na verdade, a gente tem que pensar
nessa ampliação de consciência, não numa substituição, mas num papel coadjuvante. Então, não é que a IA vai fazer peça melhor do que você fazia no seu escritório, mas a IA pode agilizar as peças que você faz. Ela pode estruturar melhor os parágrafos. Ela pode compilar teses jurídicas já utilizadas em outros processos. Ela pode facilitar que você, como advogado, não esqueça provas que já foram produzidas no processo e que, às vezes, numa peça, num recurso, numa contestação, você deixa de analisar, deixando abertura para outra parte ter uma presunção de veracidade daquilo que foi alegado. Ou seja, são milhares de aplicações. Então, a gente precisa romper definitivamente, Damião, essa ideia de que a IA é nosso inimigo, de que a IA vai nos substituir, e a gente tem que adotar uma ideia mais colaborativa, de ganho de eficiência, de ganho de produtividade. Você vai ser um advogado melhor com inteligência artificial, sem achar que ela vai tomar o seu lugar. Porque a IA não vai se relacionar com o cliente como você se relaciona. A IA não vai olhar nos olhos do cliente, não vai ter empatia pelo cliente, não vai atender o cliente no final de semana. A IA não vai mandar, às vezes, um conselho para o cliente, ainda mais na área familiarista, que a gente está aqui nesse congresso hoje na OAB de Contagem, onde a psicologia, a psicanálise são ferramentas tão poderosas e importantes para o atendimento adequado, e às vezes necessário, daquele cliente que está numa situação sentimental de vulnerabilidade sentimental, às vezes de violência e etc. Então, a IA não vai superar o humano, porque a IA não tem esses sentimentos. A IA é uma realizadora de tarefas. E, às vezes, ela vai realizar, grande parte das vezes, ela vai realizar essas tarefas de forma mais eficiente. Eficiente enquanto ao tempo, eficiente em questões econômicas. Então, às vezes, você não vai precisar ter 10 estagiários no seu escritório. Você vai precisar ter um estagiário que conheça bem a inteligência artificial. Olha como é que muda o paradigma. E a sua gestão de pessoas vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais adequada. Ao invés de gerir 10 estagiários, você vai gerir um. Ah, Bruno, então você está falando que vai gerar desemprego? Vai. Mas para o estagiário que for qualificado e pensar nisso desde agora, porque eu sei que tem universitários nos escutando, ele vai sair na frente dos demais. E a hora é agora. A hora de se pensar nisso é agora. Que desafio. E fazendo uma complementação, porque eu sigo o voto aqui do relator em tudo que ele falou, e vou dar aqui, quero agradecer primeiramente aqui, Damião, a nossa participação e poder continuar falando aqui ao lado do meu amigo é uma grande honra. E eu quero dizer o seguinte, que aqui, dentro dessa ideia que o professor Bruno coloca, de que vem como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho, na verdade ela vem ainda com uma responsabilidade ainda maior. Como o professor Bruno disse, é uma ferramenta que vai otimizar tempo, que vai otimizar, consequentemente, dinheiro, né, de economia de tempo e de dinheiro, mas tu precisa ser a pessoa que tem conhecimento para poder revisar isso. Então, a gente não vai abrir mão. Eu vejo as pessoas hoje, para que eu vou fazer uma pós-graduação? Por que eu vou estar num congresso? Por que eu vou me qualificar? Sim, porque a inteligência artificial não vai substituir o bom profissional. Ela não vai substituir aquele profissional que tenha o conhecimento, que tenha realmente aptidão para aquilo. Então, tu precisa continuar te qualificando para que tu possa utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Ou seja, utilizando ela para uma economia de tempo, como uma economia financeira, mas sabendo realmente, tendo conhecimento para revisar isso e poder usar, inclusive, de forma ética, né, na atuação da tua profissão. Riscos, temos riscos? Claro, toda nova tecnologia, Damião, ela traz riscos. Eu falei na minha palestra agora, quando o trem de ferro veio, muitos acidentes foram causados. A gente criou uma lei das estradas de ferro no Brasil em 1912 para sanar esse tipo de problema. Quando os veículos automotores vieram, começaram os primeiros códigos de trânsito para regulamentar essa nova vida com trânsito nas cidades. Obviamente, nós vamos precisar de marcos legais para regulamentar o uso da tecnologia. Nós estamos vendo um momento muito delicado em que a tecnologia está vindo de forma tão rápida e disruptiva que o direito, como tartaruga que é, não consegue acompanhar. E vai ser cada vez mais difícil que os processos burocráticos legislativos, os necessários debates numa democracia para que a gente tenha marcos legais, eles vão ser cada vez mais morosos quando comparados à velocidade da tecnologia. Então, hoje nós estamos jogando nas mãos do judiciário, pela falta de uma regulamentação que nos traga segurança jurídica, que mensure os riscos, que estabeleça critérios e hipóteses de responsabilização. Nós estamos jogando um universo de fatos concretos e possibilidades de novos riscos no colo do Poder Judiciário.
E está ficando difícil para os juízes. Eu fico aqui num exercício de empatia com os juízes. Por exemplo, eu não queria mesmo estar na pele de juízes que estão litigando contra Big Techs. Por quê? Porque é um dilema jurídico, Sim. em que o cidadão comum, nós estamos aqui falando para eles, às vezes não consegue compreender. Eu sou juiz, eu determino que este post, por ser ofensivo, por trazer discurso de ódio, deva ser excluído. E notifico a plataforma. A plataforma simplesmente dá de ombros para mim. Tô nem aí, não vou excluir. Aqui vigora uma tal de liberdade. Que liberdade é essa? Absoluta? Irrestrita? Sem controle algum? Que admite discurso de ódio? Que admite ofensas? É muito bonito falar quando a gente não é a vítima. Sim. Mas a gente tem que pensar no exercício de alteridade, tanto no agressor quanto na vítima. Eu não queria estar na pele desses juízes que mandam ofícios para Big Techs e elas simplesmente ignoram. Ignora. E aí você estabelece multa, as trentes, multa diária. Se não cumprir, vai ser 50 mil por dia, 100 mil por dia. E elas continuam ignorando. O que você faz? Aí você determina a intimação do representante da empresa. Aí ele vai, comparece com grandes advogados e continua dando de ombros. E aí você manda excluir aquele perfil daquela pessoa que agrediu. E aí a plataforma também dá de ombros. E aí um dia você fala, plataforma, desse jeito não dá. Você está desrespeitando todas as leis e determinações do Poder Judiciário do Brasil. Ah, quer saber? Não estou nem aí. Eu, sinceramente, Damião, não queria estar na pele desses juízes, que na ausência de marcos legais adequados, bem construídos, bem debatidos, estão ficando na berlinda da população. Eu repito e quero ser enfático. Eu não queria estar na pele desses juízes. Não é fácil. Se tratando de juízes, ainda sem sair desse tema, queria que vocês tecessem comentários sobre também a possibilidade da utilização de IA na confecção de sentenças. Inclusive, o STF já se manifestou quanto a isso. Qual a opinião de vocês? Por favor. Na verdade, hoje, os tribunais eles têm construído suas próprias IAs, né? Então, as famílias de IA dos tribunais. Então, no TST tem o BemTV, no STF tem são 3 nomes próprios, são até um masculino e um feminino, você lembra? Então, é o Vitor. É o Vitor, a Vitória e tem mais um. São 3, estão colocando os nomes próprios nesses robozinhos. E esses robozinhos de IA que os tribunais estão construindo, eles são muito interessantes porque eles fazem exatamente o que a gente acabou de falar, eles agilizam o trabalho. Aquilo que precisaria, às vezes, de vários servidores com muita atenção, com várias planilhas, softwares, sistemas, fazendo aquela checagem, hoje a IA pode fazer, por exemplo, classificação de processos. Olha, quantos processos a gente tem sobre a temática previdenciária X que está aqui no STF para a gente analisar depois da reforma previdenciária? Olha, a gente constatou aqui que já chegaram ao STF 130 processos como esse. Ô, ministro, você que é o relator, tem 130. Então, beleza, isso aqui é um caso de repercussão geral. Então, olha que legal. A partir de métricas, de dados concretos, a gente pode selecionar aquilo que vai, por exemplo, à repercussão geral ou não. Eu posso selecionar se aquilo é um leading case, não tem nada parecido no tribunal, nunca chegou um caso daquele, é um leading case, vamos dar o tratamento devido a ele ou não. Eu posso analisar... O lead case seria? Um caso inédito, perdão. Um caso único, um caso inédito. Primeira vez que chega aquilo no tribunal para que seja decidido. E a gente pode ter outras aplicações também, como, por exemplo, a busca de fundamentação. Olha, para casos assim, a gente decide dessa forma. Se a gente está buscando uma teoria dos precedentes, ou seja, que os tribunais sejam mais harmônicos, sejam mais coerentes com aquilo que ele já julgou anteriormente, a IA só tem a ajudar. A tal segurança jurídica. A tal segurança jurídica que a gente aprende no primeiro e segundo período de faculdade e que nós chega na prática é uma bagunça jurídica e não uma segurança, né? Eu acho que a IA pode colaborar muito com isso se a gente tiver operadores do direito com a humildade devida. Esse é um ponto bom também. E o que seria direito ao esquecimento? A gente tem toda uma discussão no sentido do STF ter identificado que a gente não recepcionou a questão do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem uma discussão de que se poderia ter a questão do desindexamento, né? E da gente poder, então, que foi muito o que o professor Bruno falou na palestra dele, da gente poder ter o poder de definir o que continua, o que fica ou não nas redes sociais, aliás, na internet, né? No mundo das redes, né? Então, assim... a grande questão que a gente tem, que a gente falou hoje muito, será que a gente tem realmente esse poder? Será que a gente consegue controlar aquilo que fica? E vamos pensar aqui no exemplo old school, né? O exemplo da Xuxa. Quem lembra aqui do vídeo da Xuxa, né?
e que até hoje, se alguém procurar, certamente vai localizar o tal do vídeo. Amor Estranho Amor, o filme. Exato, veja bem, veja bem. Você chegou a ver esse filme? Não? Mas é uma discussão jurídica super interessante. Exato. Então, assim, né, a gente tem aqui alguns critérios interessantes e eu digo sempre, né, eu acho que a gente realmente perdeu a mão hoje, a gente tem um desconhecimento muito grande e eu sempre fico naquela questão, a internet é ou não terra sem lei, né? Porque é bem isso que o professor Bruno falou. A gente hoje vive um momento em que o direito nunca acompanhou. E a lógica sempre foi essa. Os fatos chegam primeiro do que o direito para regulamentar. Essa é a ordem natural da vida, né? Mas hoje a coisa acelerou de uma forma no digital que a gente está realmente muito atrasado, né? Imagina, a gente ainda vive a discussão, professor, se a gente precisa ou não regulamentar isso, né? A gente ainda vê a discussão de que precisamos ou não regulamentar as questões da Big Tech. Gente, oi? Como assim? É óbvio que a gente precisa regulamentar isso. Sim. A questão o problema é que nós, dentro desse contexto, a gente nunca vence todos os desafios, né? Então, e a questão do direito ao esquecimento me parece que é muito isso. Então, nós não recepcionamos, então se entende que a nossa Constituição não recepcionou a questão do direito ao esquecimento, muito embora a gente tenha a previsão da questão da desindexação, ou seja, da possibilidade de que tu possas, então, solicitar a plataforma para retirada de determinada informação, mas a questão aí tu consegue retirar de uma determinada plataforma, porque o pedido disso é uma coisa muito, muito complexa de se fazer, tu tem que informar o link exato, daí tu imagina, tu joga a responsabilidade para a parte que é vulnerável naquela situação, que é o usuário, que é a vítima, frente a essas plataformas que a gente sabe que tem o poder para indicar onde é que isso tá. Só que assim, como é que eu vou saber onde é que isso tá? No momento em que eu jogo a informação para a rede, eu não sei mais para onde é que foi parar. Então, assim, eu acho que a gente vive num momento um pouco enganoso será que a gente realmente consegue desindexar? Será que a gente realmente consegue esquecer algo que depois que foi para a rede uma vez a gente consegue realmente retirar? Então, assim, eu acho que é um debate aqui para várias reflexões, mas atualmente a questão do direito ao esquecimento realmente a gente não tem essa ideia dentro do ordenamento jurídico brasileiro, em que a gente transmutou para a questão do direito realmente à desindexação. Então estamos chegando ao final, pessoal, desse bate-papo maravilhoso com a doutora Cíntia Burilli e o doutor Bruno Zampier. Que maravilha! Muito obrigado por virem aqui bater esse papo com a gente aqui no Podlex. É um prazer muito grande, uma honra para nós ter vocês aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado, Damião. Obrigado por estarem aqui em Contagem, enriquecendo aí esse evento, esse congresso maravilhoso, que é referência em todo o estado, né? Hoje, o nosso 4º Congresso do Direito das Famílias e Sucessões. Muito obrigada. Obrigado.